A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, dia de domingo, 11 de abril de 2021, damos sequência aos nossos estudos da Escola Dominical, que neste trimestre estuda sobre os dons espirituais e ministeriais. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre o propósito dos dons espirituais. O texto bíblico básico do nosso estudo de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 11, e o capítulo 13, versículos 1 a 2, que diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E ainda na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 13, os versos 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Vamos orar ao Senhor para que o nosso estudo seja frutífero. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Dai-nos da Tua graça. Abençoa, Senhor, este estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O objetivo da nossa lição de hoje, como diz bem o título da nossa lição, qual é o propósito dos dons espirituais? E só recapitulando aos irmãos, os dons do Espírito Santo são 9. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons, já falamos anteriormente, não é do crente, é do Espírito Santo, que usa o crente na manifestação desses dons para o que for útil, como diz 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil aonde? Na obra de Deus, na evangelização, na edificação. Em 1 Coríntios 14, 12, Paulo complementa.
assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Essa palavra é muito importante. Edificação da igreja, para o que for útil na obra do Senhor. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja de Coríntios era uma igreja muito usada pelo Espírito Santo com a manifestação dos seus dons entre os coríntios. Lá em 1 Coríntios 1:7, Paulo fala assim, olha, não falta nenhum dom a vocês. Mas, ao mesmo tempo que o Espírito Santo usava a igreja nesses seus 9 dons, a igreja ainda era uma igreja carnal. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios também, no capítulo 3, nos versos 1 e no verso 3, que, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Eu, no início do meu ministério, era membro da Igreja Assembleia de Deus e fui designado para pastorear uma igreja. A Assembleia de Deus tem por costume escalar pastores para dirigir uma igreja por uma que nós chamamos de congregação, por um período, um ano e meio, coisa desse tipo. E eu fui para aquela igreja. A igreja tinha aproximadamente uns 300 membros. E no período da manhã, os irmãos se reuniam, como de costume, para um período de oração. Geralmente, essas reuniões pela manhã eram frequentadas pelas irmãs e por alguns irmãos aposentados, que não trabalhavam. Eu, por exemplo, não podia frequentar essas reuniões, pois eu trabalhava durante o dia e só estava à noite na igreja para dirigir os cultos e no domingo de manhã na escola dominical. Então, nesses cultos matutinos, havia assim uma liberdade de manifestações sem temor, porque não havia a vigilância do pastor. E ali eu fiquei sabendo que alguns irmãos profetizavam, as irmãs profetizavam, e algumas eram carnais, e elas usavam aquele momento para, em suposta profecia,
chamar a atenção de outras irmãs que, por acaso, estivessem tendo algum comportamento que não agradava aquelas irmãs. Então era uma igreja carnal. Essa é a igreja de Corinto. Deus usava nos dons espirituais, mas também eles se manifestavam na carne. Por quê? Porque os irmãos carnais, eles entendem que esse dom é um sinal de superioridade espiritual, o que não é. Eu também me lembro de um testemunho de um pastor, que ele foi num seminário, e lá o preletor era um pastor que ele conhecia e sabia da vida daquele pastor. E sabia que a vida daquele pastor estava fora da vontade de Deus. Mas o pastor pregava muito bem. A igreja se alegrou muito com o pastor. E esse irmão que participou da reunião, ele saiu muito contrariado, muito entristecido, como um irmão que estava com a vida espiritual abalada, duvidosa, podia ser usado daquela maneira. E nessa indignação ele dormiu à noite na sua casa, e ali Deus deu um sonho para ele. Ele via uma grande mão, como se fosse a mão de Deus, e na mão tinha uma laranja podre. E a mão apertava a laranja, e à medida que aquela laranja podre ia se esfacelando, caíam sementes da laranja que eram boas, que deram fruto. E ele entendeu que o irmão, embora estivesse naquela situação, a palavra de Deus surtia efeito na vida daqueles que estavam ouvindo. Mas, evidentemente, a vida do pregador estava comprometida. Jesus explicou isso lá em Mateus 7, 22 e 23. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus deixa muito claro que você até pode ser usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em alguns momentos da sua vida. Mas se você pratica a iniquidade, vive no pecado, nada disso terá valia. Muito pelo contrário, haverá muito mais rigor para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não a obedecem. Então, os dons espirituais, eles são para edificação, em alguns momentos, de si próprio, mas também, principalmente, para a edificação dos outros. O apóstolo Paulo fala que aquele que ora a línguas ora bem para a sua própria edificação.
mas que ore também para que haja interpretação de línguas, para que a igreja seja edificada. Então o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Lá no Antigo Testamento tem uma história que ilustra muito bem isso. Está lá registrada em 1 Reis, no capítulo 3. Salomão, depois da morte de seu pai Davi, assume o trono de Israel. E ele fica assustado com o desafio, porque o povo é muito numeroso, ele ainda é novo, ele é jovem. E ele faz uma oração a Deus. Lá no verso 9 diz assim, do capítulo de 1 Reis 3, a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então, Deus ouviu aquela oração de Salomão que pedia um dom para ser usado na administração do povo de Deus. O verso 10 diz assim, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. Deus se agradou porque Salomão não pediu para si, pediu para o povo. Verso 11, Deus continua, e disse-lhe Deus, porquanto pedistes estas coisas, não pedistes para ti riqueza, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Então, o que Deus está falando aqui, olha, você não foi para a igreja para pedir riqueza, nem foi pedir a vida dos teus inimigos. E no verso 12 ele continua, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Ou seja, Deus falou, eu vou atender a tua oração, porque você pediu para dirigir o povo e não pediu para você ficar rico, para eu matasse os teus inimigos, mas pediu para discernir, fazer juízos, ser um bom juiz, justo, honesto. Então eu vou te dar sabedoria de tal forma que não vai se levantar, nunca se levantou alguém tão sábio como você, nem vai se levantar depois. E ainda complementou no verso 13, diz assim, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares no meu caminho, guardando meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, Deus abençoou Salomão com riquezas, com vida longa, porque Salomão não pensou em si, pensou no povo. O sentido da vida cristã está lá fora, nos outros, não no egoísmo e no domínio das coisas para si próprio. A vida, meus irmãos, só faz sentido quando é voltada para o próximo, quando nós
tiramos os olhos da nossa pessoa e colocamos os olhos naqueles que foram criados por Deus e que precisa do nosso socorro. E quando fazemos assim, Deus faz como fez com Salomão. Ele usa a nossa pessoa manifestando os seus dons espirituais para que o poder de Deus se manifeste nas outras vidas. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, 1-2, um texto imortal. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Então, o apóstolo Paulo nos esclarece, então, de acordo com o que estamos estudando na lição de hoje, o propósito dos dons espirituais é que esses dons espirituais, eles devem ser buscados por nós não para o nosso deleite, como disse Deus a Salomão, que se agradou da oração de Salomão, falou: você não buscou para você riqueza, não buscou para você vingança contra os teus inimigos, mas buscou coisas que servem para ser útil ao meu povo. Então eu vou te abençoar ricamente. É assim que Deus faz até hoje. Quando nós olhamos para fora, a nossa vida toma sentido. Quando nós olhamos no nosso próximo, nós identificamos a nossa missão neste mundo, de levar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, de levar o amor cristão àqueles que estão em dificuldade. Tudo faz sentido. Tiramos os olhos das nossas dores, dos nossos sofrimentos e voltamos o nosso olhar para o próximo. E aí Deus nos usa ricamente, como usou Salomão, como usou a igreja durante toda a sua história. Também vai usar a nós. Que Deus te abençoe, que possa te usar nos dons. Não para a sua glória, mas para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta meditação. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos na tua presença, em que na meditação da tua palavra, Senhor, fica muito claro para nós que a nossa vida está nas tuas mãos e que tu nos usas, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo e para levar o consolo, o amor de Cristo a toda a criatura. Usa a tua igreja, Senhor, teus servos. Abençoa-os, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.